Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Pausa Técnica. Episódio, como podem ver pelo título, vai ser mais dedicado a nível do basquetebol nacional. Porquê? Porque passou a primeira ronda dos playoffs da Liga Betclic Feminina e também, embora não vou ser eu a comentar muito sobre isso, também vamos para fazer, vai ser mais aí o meu colega Gonçalo a fazer, mas vamos comentar a questão da Liga Betclic masculina. Porquê? Porque estamos a entrar na fase decisiva. Estamos na 20ª jornada, foi concluída este fim de semana, e por isso estamos basicamente na reta final e mais, como eu estava a querer dizer, o Gonçalo vai comentar a jornada, como também vamos estar a ver a nível de classificações, como é que está aí as posições, aí o pódio, o top 4, as questões também dos últimos lugares de playoffs, como também a luta da manutenção. Gonçalo, tudo bem contigo? Por aí, correu bem esse fim de semana pós-Páscoa? Sim, olá a todos. Correu bem, olha, muito vento, acho que também aí para os teus lados também se verificou bastante vento, o que já é normal aí nessa zona, porque pronto, é povo e tem de ser. É, Acho que a póvoa sem vento não é povo, portanto, é. diz tudo. E eu mandei-vos mensagem e vou dizer essa mensagem que mandei-vos. Até foi para o Nunca Nosso, que lá está, que ela é da minha zona, e disse assim: "Oh, Nuno, eu nem saí de casa com a minha filha porque tinha medo que a minha filha fosse um balão e fosse levada pelo vento." Literalmente. Eu sei que ela já pesa 9 quilos, mas 9 quilos, sei lá, com aquela força de vento, não sei, não quis arriscar muito. E repara, e também foi bom para outra coisa, foi para lavar para secar a roupa, que ajudou bastante. Ah, exato, Um, exato. Foram logo. ajuda sempre quando podes secar a roupa com este ventinho todo, que isto é menos de nada, está a roupa mais que É. seca. Olha, amanhã vai chover, estás a ver? Pelo menos aqui parece que vai chover. Por isso, se não secasse a roupa, estás a ver, graças ao vento, estava tramado. Pois, se deixasse para Exatamente. segunda-feira, já estava tramado. Exatamente, foi aí um fim de semana muito ventoso, não só na minha zona, também acho que foi por todo o país, mas pronto, nada, nada que fosse assim de grave, vamos dizer assim. E agora, entretanto, já vem a chuva, lá está, as tais chuvas de primavera, ou como se dizia, não é? Antigamente dizia que é Abril Águas Mil, não é? Era a tal expressão que É verdade. usava-se muito. Muito bem, Gonçalo, vamos então arrancar aqui o episódio. Vamos tocar lá o primeiro. Vamos fazer o contrário, lá está falando de provérbios, vamos fazer o contrário. Normalmente é primeiro as senhoras, não. Primeiro vamos fazer os senhores, digamos assim, da Liga Betclic masculina, como eu disse. Temos aqui os resultados da jornada 20, Gonçalo, que tivemos aqui, pelo menos à vista, ali um par de surpresas, principalmente a questão do Queluz, que teve uma vitória, que já vamos falar a seguinte, muito importante para as questões da manutenção, não é? Sim, é verdade, exatamente. Como tu disseste e bem, todos os jogos disputaram-se ontem, no sábado. Arrancou aqui com uma vitória bastante surpreendente, diria, até mesmo do Caqueluz frente ao Alvarense em Ovar, por 73-74, um jogo bastante equilibrado, do início até ao fim, mas claramente um jogo bastante surpreendente pela toada que o jogo levou. Um jogo com vantagem para o Queluz durante toda a primeira parte. Depois da entrada da segunda, a Ovarense conseguiu depois tomar aqui as rédeas do jogo, mas a faltar ali muito pouco para o jogo terminar, o Queluz dá a volta ao resultado e acaba aqui por vencer por um ponto frente à equipa de Ovar. Relativamente aos outros resultados também, de certa forma, já esperado, o Imortal confirmou o seu favoritismo e venceu o Vasco da Gama por 95-79. O Porto recebeu e venceu o Galitos por 82-74. Um jogo também aqui muito importante, tanto para uma equipa como para outra. Aqui o Vitória Sport Clube a vencer o Jogueira por 93-87. Um jogo bastante importante para o Vitória, para as questões de manutenção e também aproximação ali ao oitavo lugar, que neste momento pertence ao Sporting Braga, e para o Jogueira também mais pela questão de conseguir manter ali o sétimo lugar da classificação e também a presença no top 8 desta Liga League masculina. Depois também o jogo grande também desta jornada, aqui entre o Sporting e a União Desportiva Oliveirense, em que a Oliveirense foi a casa do Sporting vencer por 82-74, um jogo que a Oliveirense teve sempre
em vantagem durante praticamente toda a partida, apenas ali alguns períodos, ali 2 momentos no primeiro quarto e depois uma outra situação no segundo quarto. Fora isso, a Oliveirense esteve sempre em vantagem. Um jogo que nunca saiu muito da toada equilibrada que se esperava. Nunca vimos aqui grandes vantagens, tanto de um lado como do outro. Portanto, aqui foi um jogo que confirmou aquilo que já se esperava, que era o grande equilíbrio entre as duas equipas, com a vitória a sorrir para a equipa do Sporting, que, obviamente, apesar desta derrota, mantém na mesma o seu segundo lugar, mas já lá vamos, e o Oliveirense que conseguiu aqui vincar ainda mais o seu quinto lugar. Já é garantido que o Oliveirense não vai sair do quinto, não desce do quinto lugar. Veremos como é que depois temos aqui a questão dos desempates, caso a Oliveirense perca os 2 jogos que faltam e a Oliveirense vence os 2. Depois há aqui a questão dos desempates, mas já é garantido que a Oliveirense, no pior dos cenários, fica em quinto lugar. E depois, no jogo para finalizar a jornada, o Benfica recebeu e venceu o Sporting Braga, um adversário que o Benfica tem tido aqui algumas dificuldades, teve aqui algumas dificuldades, muito nomeadamente na Taça de Portugal, que o Benfica foi eliminado pelo Braga em casa, no pavilhão Fidelidade, e, obviamente, neste jogo, eu não diria que houve aqui fantasmas, porque já tínhamos tido também aqui outros confrontos posteriores do Benfica frente a esta equipa do Sporting Clube Braga, mas o Benfica conseguiu aqui confirmar o seu favoritismo e venceu por 108-77. No que diz respeito à nossa classificação do nosso campeonato, obviamente o Benfica mantém o seu primeiro lugar, o Sporting em seguida com 36 pontos, o Benfica tem 38 já agora, o Sporting com 36, o Futebol Clube do Porto com 34, ainda está ali um bocadinho de disputa com o Alvarense para descobrir quem é que fica com o terceiro lugar da classificação, mas também já se sabe que se houver aqui alguma hecatombe no Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto no máximo cai apenas para quarto lugar. Depois Oliveirense em quarto, Oliveirense em quinto lugar com 31 pontos, e depois temos aqui uma luta bastante acesa, eu diria aqui entre 5 equipas, aqui no caso entre Imortal, Jogueira, o Sporting Clube Braga, o Vitória Sport Clube e o CAC Luz, em que tanto Imortal, Jogueira e Braga, por esta ordem, de sexto ao oitavo, têm 28 pontos, e depois o Vitória e o Queluz têm 27 em nono e décimo. Esta vitória, como estamos há pouco também a falar em off, esta vitória do Queluz foi muito importante, não necessariamente para a questão da aproximação aos playoffs, mas muito, 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 muito principalmente pela questão da manutenção. O Queluz deu aqui um passo muito importante nesta luta pela permanência. Obviamente, aqui as questões dos desempates, que estava só aqui a verificar muito rapidamente, em que aqui no caso a vantagem até é favorável ao Queluz nas questões dos desempates. Acaba aqui por ser um pouquinho favorável para o Queluz, mas ainda há aqui muitas contas que ainda podem dar aqui algumas voltas. Mas o Queluz deu claramente aqui um passo muito importante no que falta desta classificação, e depois em 11º e 12º temos aqui Vasta Gama e Galitos, tarefas um bocadinho mais complicadas, nomeadamente porque o Vasta Gama na próxima jornada vai receber o Vitória Sport Clube e acaba o campeonato regular frente ao Benfica na Luz. Já o Galitos recebe ao Ovarense, muito complicado, e depois acaba fora de casa frente ao Queluz, em Lisboa. Portanto, é aqui claramente calendários bastante complicados, tanto para uma como para a outra, mas diria que aqui a próxima jornada para o Vasta Gama será muito importante, porque é um adversário de certa forma direto na classificação, e para o Galitos tentar aqui fazer das suas fraquezas forças e conseguir dar a volta aqui a esta situação e conseguir dar o seu melhor nas 2 jornadas que restam da Liga masculina. Exato. Só para a malta ter noção, o Benfica já, já está como primeiro lugar, não há hipótese. Mesmo que perca os 2 jogos e o Sporting ganha os 2, o Benfica ainda tem a questão do tie-break, o confronto direto, em vantagem para o lado do Benfica. Como o Gonçalo falou e bem, ao Sporting, que também à partida, ainda não confirmei se já está garantido, mas diria que também já
já está basicamente garantido com o Futebol Clube Porto. Falaste bem da questão do Porto e o Ovarense, não é? Embora o Porto aproveitou desta escorradela do Ovarense para ganhar aqui esta vantagem, não é? Esta vantagem que o Porto conseguiu. É verdade que o calendário do Ovarense, pelo que eu estou a ver aqui, se calhar até mais favorável. O Porto ainda vai jogar contra o Braga e contra o Jogueira, já o Varense vai jogar contra o Galitos e depois vai jogar em casa contra o Braga, ou seja, até acho que só aqui já basta, acho que é um fator mais para o Varense, mas tu acreditas, João Gonçalo, que o Porto deve, pelo menos eu não tenho acompanhado muito, é por isso que saber a tua opinião. Eu acho sinceramente que o Porto vai acabar por confirmar este seu lugar, não achas? Sinceramente, apesar do calendário ser mais favorável para o Varense, eu acho que até o Porto acaba por ganhar estes 2 jogos. Pá, pode haver surpresas, atenção, como houve, por exemplo, esta jornada, não é? Em Ovar, mas à partida acho que o Porto consegue vencer, lá está em Braga, e depois ganhar contra o Jogueira, não é? Sim, são jogos em que claramente o Futebol do Porto é o grande favorito. O Futebol do Porto tem vindo a jogar, tem estado aqui num bom nível nestas últimas semanas, até mesmo nos últimos meses. Perderam apenas aqui a última derrota que tiveram, tirando esta derrota com o Avarense no início de abril, foi em final de fevereiro, frente ao Sporting em casa, e foi um jogo também bastante equilibrado. E o Porto, desde aí, até esse momento que o Alvarense tinha apenas vitórias, e essa equipa tinha as suas lacunas, tinha os seus problemas, mas tem conseguido aqui ultrapassá-los com maior ou menor dificuldade. Portanto, eu diria que sim. Eu acho que o Porto, à partida, consegue aqui manter este terceiro lugar. Vai defrontar aqui tanto o Braga na próxima jornada em Braga, e depois recebe o Jogueira no Dragão Arena. E depois tem a questão da Taça dos Santos, que é mais para o final deste Sim, sim. presente mês. Mas acho que sim, acho que o Porto à partida irá manter a sua, este terceiro lugar. Tenho também alguma curiosidade para perceber, à partida do Alvarense também, acho que irá também manter este quarto lugar, e merecido, porque acho que tem feito aqui um campeonato também bastante bom. Já agora, só aqui para referência, ao Alvarense, apesar de ter perdido este jogo em casa, a próxima jornada vai jogar ao Barreiro, frente ao Galitos. Também um jogo, tal coisa, muito importante, tanto para uma equipa como para outra, mas com maior importância, obviamente, para a equipa da casa, porque é bastante importante que eles consigam vencer, ainda mais perante os seus adeptos, e depois acabam em casa, frente ao Braga, aqui no caso a equipa da Exato. Ovarense. É o Braga que, já agora passando, porque o Oliveirense deve manter este quinto lugar. Aliás, já não deixo do quinto lugar. Sim. Matematicamente é impossível. Também para o quarto acho complicado. Lá está, basta o Oliveirense ganhar, por exemplo, no Barreiro e acabou as contas. Aliás, basta ganhar um deles. Ou em casa contra o Braga na última jornada, na penúltima. Eu até tenho a sensação que, eu até posso aqui ver rapidamente, eu tenho a sensação que o Ovarense tem também o tiebreaker na questão do confronto direto Tem, com tem, o tem. Tens Oliveirense, razão. porque Tens razão, tens razão. venceu os dois Exatamente. jogos. A primeira volta foi em Ovar e depois Exato. em... Exato. Exatamente. Portanto, Ou seja, o Oliveirense já está aqui, tipo, e pronto. é garantido que pior aqui no caso, o Avarense ou vai apanhar aqui a Oliveirense nos playoffs, num confronto entre quarto e quinto, que acho que promete muito, ou então, se conseguir aqui alguma escorregadela do Porto por algum motivo, talvez aqui conseguir subir para o lugar acima, mas novamente é muito difícil de antever, mas pronto, vamos ver. E até vejo o Oliveirense, pelo que estou a ver aqui os calendários deles, se calhar naquela última jornada, estás a ver, tipo como acontece na NBA, poupar a equipa toda, porque a seguir vai ter a Taça dos Santos, não é? Contra o Porto, e se calhar vão poupar para ter aquela semaninha de descanso para depois enfrentar a equipa do Futebol Clube Porto, porque depois lá está, dia 25 acaba a jornada Liga Betclic, e depois dia 30 tem o tal playoff para a Final Four. Dia 30, lá está, porque a Final Four vai ser no fim de semana até do feriado, onde conhecido com o feriado, isso, o 1, 2 e o 3, só que antes tem a tal playoff, onde está lá o Oliveirense e o Porto, ou seja, não é bem uma semana de descanso, e eles se calhar vão querer aproveitar para descansar. Depois temos aqui, como falaste bem, ali uma questão do Imortal 28, Jogueira 28, Braga 28, Vitória e Queluz com 27, ou seja, temos aqui
acho que vai ser uma bela disputa, lá está, na questão dos playoffs, em que também, mas primeiro queria tocar na questão da manutenção. Vasco da Gama e Galitos ainda não estão matematicamente de fora, ou seja, no sentido de fora de cair, mas, ao Gonçalo, agora é quase, é preciso que que aconteça o impossível. É basicamente eles ganharem os jogos e coincidir com o Vitória e o que eles percam e até coincidir qual o tie break ou confronto direto que tem que ir. Ou seja, isto o Vasco da Gama e o Galito estão muito condenados, não é? Não sei se concordas comigo, não é? Ou achas que ainda vai haver aqui um milagre, uma surpresa, vamos dizer assim. Eu gostava de acreditar que sim, mas e até mesmo mais, tanto o Galitos, que acaba por ser aqui um clube, não necessariamente um histórico, mas um clube e uma que representa uma cidade que tem dado muito ao nosso basquetebol nacional, que é ali o Barreiro, que sempre com bastante afluência em termos de número de atletas e a presença e até mesmo presença nos pavilhões, não só não necessariamente na questão masculina, porque a equipa não está tão bem, mas já não se pode esquecer do Guedes, que tem estado, que dá uns anos para cá, tem estado sempre ali na fase de todas as decisões na Liga Betclic feminina e também nos escalões de formação. Mas é muito complicado para uma como para outra equipa. O Galitos, como já o disse há pouco, recebe o Ovarense, que é um jogo muito importante para eles, mas em caso de derrota já é basicamente a descida condenada à Proliga. O Vasco da Gama tinha aqui também um jogo que acho que até pode ter aqui algumas hipóteses, algumas chances frente ao Vitória Sport Clube, pois obviamente a questão do Benfica, do jogo frente ao Benfica e não há muito a dizer, apesar do Benfica até pode descansar alguns dos seus melhores jogadores, mas o Benfica continua a ser o grande favorito para, nesta questão. E depois, obviamente, aqui a questão. Acho que o Vitória e o Queluz acho que vão acabar aqui por. Acho que até mesmo o Vitória acabará por também estar aqui um bocadinho mais na luta ali por aquele oitavo lugar, tentar ali aproveitar alguma escorregadela do Sporting Braga para conseguir subir à posição de playoff. O Vitória depois também, tirando este jogo com o Vasco da Gama, depois acaba em casa frente ao Oliveirense e o Queluz à partida o Queluz já não vai a lado nenhum, porque a próxima jornada vai jogar ao Pavilhão João Rocha em frente ao Sporting. Acho que à partida é a derrota e depois, obviamente, o jogo seguinte frente ao Glitch será apenas para cumprir calendário para o Queluz e também, quem sabe, também aqui para o Glitch, mas já sabemos que no basquete tudo pode acontecer. E se há algo que esta Liga nos tem dado, nomeadamente este ano e também já em outros anos, é a imprevisibilidade. Nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. Podemos estar aqui agora a dizer à boca cheia que teoricamente ganha A, B ou C, mas depois, quando chega a hora das decisões, isso depois pode não corresponder à realidade. Portanto, acho que aqui na questão da manutenção, foi a pergunta que me fizeste, eu gostava que o Vasco da Gama ou o Glitch conseguissem ter aqui uma palavra a dizer, mas o calendário não é muito favorável tanto para uma como para a outra. Exato. Portanto, acho que à partida Vasco da Gama e Galitos infelizmente terão aqui o seu destino já traçado na próxima jornada. Exato. Sobre na questão dos playoffs, achas que lá está, atualmente temos estas três equipas, lá está, do sexto ao oitavo, o Imortal, o Jogueira e o Braga, que estão em vantagem contra o Vitória, o Queluz, que é a tal cena. Agora o Queluz, como disseste bem, com esta vitória, não só fugiu, como também agora já está de olho na questão dos playoffs, não é? Já está ali a um pontinho. Achas que podemos ter aqui alguma mudança, alguma caída? O Braga parece que não tem ali jogos ali difíceis, não é? Como já falámos há pouco na questão do calendário do Porto e do Alvarense. Pode ser uma das equipas, pelo que estou a ver aqui, mesmo Jogueira, atenção, Jogueira também não tem assim um calendário fácil, ou seja, podemos ter aqui movimentações desta, lá está, aqui na tabela, principalmente destas últimas duas jornadas, porque há ali calendários que podem apertar, principalmente nestas equipas que estão em lugares de playoffs, não achas? Sim, aqui a questão do Braga, como tu mencionaste bem, o Braga tem aqui um calendário bastante complicado Yeah. nas duas jornadas que faltam, porque recebe o Floco do Porto no próximo sábado, mas depois acaba em Ovar, frente ao Ovarense, curiosamente no dia 25 de Abril. Mas portanto, acho que tanto aqui o Braga terá aqui um calendário complicado.
igualmente complicado é o Jogueira, também, Exato. também não é muito fácil, porque recebe o Benfica, que nos tem dado aqui alguns bons espetáculos, não só na Liga Betclic masculina, mas também já lá vamos na questão da Liga Betclic feminina, mas já lá vamos. E depois, aqui o jogo frente ao Flóculo do Porto também para finalizar a jornada. Eu diria que se calhar o Imortal acaba por, de certa forma, não é ter a tarefa mais facilitada, mas pode tentar aqui conseguir passar pelos pingos da chuva, porque o Sporting já sabe que o segundo lugar é deles, e o Imortal defronta ao Sporting na última jornada. Mas depois também há aqui um confronto frente ao Oliveirense já na próxima jornada, em Oliveira das Meias. Pronto, que também nós comentámos há pouco, já tem o quinto lugar, quinto logo, exatamente. que também Exato. pode Portanto, acontecer, não é? já não tem muito, já não tem muito por lutar, no caso da União Esportiva Oliveirense. A Oliveirense ainda pode ter aqui alguma coisa a dizer na questão do terceiro lugar. Portanto, é complicado, é genuinamente complicado de dizê-lo. Eu tenho gostado bastante de ver a equipa do Imortal a jogar nesta edição da Liga Betclic masculina. Continua a ser um trabalho bastante continuado por parte da estrutura e do seu treinador, que já treinava aqui os Bs e até mesmo os escalões já há alguns anos, e já está na equipa do Imortal há bastante tempo. Portanto, vai ser aqui um pouco complicado. Eu acho que tanto as equipas que estão neste momento do sexto ao oitavo, como as equipas que estão em nono e em décimo, têm calendários complicados por motivos diferentes. Umas porque vão defrontar equipas que são bastante mais fortes e que, apesar de não terem nada por lutar, querem ter uma palavra a dizer para pelo menos conseguirem acabar a época em beleza e fechar as coisas bem. E outras que apanham aqui equipas que estão muito aflitas por pontos, e isto é um bocadinho como em tudo, o campeonato vai desenrolando, os pontos vão ficando cada vez mais caros e cada vitória e cada pontinho é super importante para as contas finais. Sim, e depois mesmo, vamos imaginar, o Benfica, como eu disse, tem o primeiro lugar assegurado. Pode haver a questão do, lá está o treinador Norberto, meter os suplentes, ou até jogar mais tempo, mas os suplentes que até querem se mostrar para as questões dos playoffs, para mostrar ao treinador que são uma opção para os playoffs, ou até para a Taça dos Santos, isso, mostrarem serviço e acabarem por ganhar o jogo, por exemplo, contra o Braga, não é? Ou contra o Jogueira, por exemplo, não é? E atenção, estamos a falar de uma equipa como o Benfica, que tem um plantel muito profundo, com jogadores de qualidade no banco, por isso, mesmo que a malta do banco jogue mais tempo, pode bater e ganhar, lá está, estas equipas como o Jogueira e como o Braga. Eu, sinceramente, pela coisa que eu estou a ver aqui, até o Vitória que é luz, teoricamente, entre aspas, até tem o calendário mais fácil que, por exemplo, o Braga, por exemplo, ou o Jogueira também, tem um calendário mais fácil. Mas é como tu disseste, Gonçalo, é teórico, porque depois não sabemos, pode haver as questões de gestão, lá está de meter tipo o Oliveirense descansar os jogadores na última jornada ou na penúltima jornada, em não sei o quê, o Benfica a mesma coisa, e mesmo confrontos contra equipas, por exemplo, o Vitória vai apanhar aqui o Vasco da Gama. Lá está em casa do Vasco da Gama, e o Vasco da Gama está faminto. E este jogo, aliás, é daqueles jogos que o Vasco da Gama pensa: se nós ganharmos aqui ao Vitória, estamos a um ponto do Vitória e podemos até ganhar o tal tie break, ou seja, alimenta as esperanças, digamos assim. Uhum. E o Vitória depois chega a uma situação que é de estar muito pertinho, lá está, como podem ver na classificação, de ir aos playoffs e chegar ao fim da próxima jornada, no final, epá, agora estamos aflitos que não queremos descer, não é? E depois tem que ganhar o jogo em casa contra o Oliveirense, não é? Por isso pode acontecer isso, não é? Pode acontecer esse tipo de situações, mas vai ser engraçado, embora vai ser engraçado acompanhar, embora, como já estamos a ver aqui, já há coisas, lá está o pódio, já está quase definido, vamos dizer assim, o quinto lugar também, e depois a malta, lá está, que está ali na manutenção, na malta que está ali, na manutenção não, na linha de baixo, lá está, da despromoção, já está ali muito difícil, e por isso, pá, à partida, já na próxima jornada, como o Gonçalo diz bem, acho que, tirando o sexto e o oitavo, acho que o resto já vai ficar tudo, lá está, terceiro e quarto, acho que vai ficar definido, e também a malta da manutenção. Só vai ficar aquela, lá está, a questão dos últimos lugares dos playoffs para serem definidos, não achas, Gonçalo? Para Sim, finalizar.
Exatamente, sim. Tocando também já agora, como tu falaste aqui na questão das próximas jornadas, dizer já aqui o calendário da próxima. Vamos ter um Braga-Porto, como já disse há pouco, muito importante pelas questões que tu já tocaste. Obviamente um Sporting Queluz também, apesar do favoritismo do Sporting, mas também um jogo importante para o Queluz, para conseguir, se calhar, aproximar-se aqui um pouco da luta pelos playoffs. Um Oliveirense imortal, que é muito importante aqui, mais para a equipa também do Imortal, para conseguir assegurar aquela presença nos playoffs. Um Galitos Alvarense, como já falámos, um Vasta Gama que irá receber o Vitória Sport Clube, e depois no jogo grande, digamos assim, grande, e para finalizar também aqui a jornada, aqui o jogo entre o Jogueira e o Benfica às 9 da noite de sábado. Portanto, é aqui uma jornada que, como tu disseste bem, vai pelo menos tentar ajudar a definir aqui mais algumas coisas. Exato, Agora, se houver aqui algumas confusões e algumas trocas aqui na classificação, fica tudo ainda mais baralhado e fica tudo para a última jornada, em exato, que depois aí exato. já fica, depois tem decidido tudo. Exato, exato. Lá está, como eu disse, um Vasco da Gama ganhar o Vitória, fica outra vez adiada a questão. O Galitos ganhar também em casa, fica adiado. E o Porto e o Alvarense estarem ali ainda na disputa, não é? Digamos assim, fica também tudo adiado. E agora estamos de volta, de retoma, porque, como falámos no início deste episódio, o vento foi tão forte neste fim de semana que a minha internet foi abaixo por uns 2 ou 3 minutos, mas estamos de volta para esta segunda parte. Coincide bem, não foi, Gonçalo? Ao menos eu gosto destes problemas técnicos. Coincide bem com o finalizar do tema, não é? Que foi a Liga Betclic masculina. É bom saber, é bom saber que eu não sou o único com problemas técnicos ou problemas de internet ou o que seja. É bom, é bom. Mas pronto, já estamos de volta. Também já estamos mesmo já em jeito de conclusão, a falar um pouco da nossa Liga Política Masculina, mas agora passando para ti, que é aqui mais a tua praia, digamos assim, passar aqui para a Liga Política Feminina, que já temos aqui os primeiros jogos dos playoffs. Exato, as primeiras. Aliás, já temos a primeira ronda já fechada. Vamos para a segunda ronda, meias finais, né? Mais a meias finais. Que tivemos então, passando para a primeira ronda, a Quinta dos Lombos, que ganhou ao Sporting o jogo em casa, no Pavilhão João Rocha, mais ou menos equilibrado, porque acho que ali houve um intervalo que o Quinta dos Lombos. Esse jogo até foi de todos os jogos foi o que eu tive mais atento, aliás vi realmente o jogo todo. Quinta dos Lombos estava com uma vantagem, salvo erro, de 20 pontos ou qualquer coisa assim, deixem-me confirmar, exato, 20 pontos de vantagem. Depois tipicamente estás a ver, Gonçalo, aquele intervalo que estamos a ganhar por 20 pontos e tal, jogo fora, primeiro jogo de playoffs, houve ali um relaxamento que depois fez o Sporting acreditar e até ganhou o parcial do terceiro período por 32-22, e só que depois, Quinta dos Lombos, pronto, vamos ter que fechar isto, digamos assim, fechar aqui a porta, e realmente no quarto período o Sporting só marcou 11 pontos e acabar, a equipa da Quinta dos Lombos ganhou 80-69 em casa do Sport. Depois em casa esse jogo não tive assim muito só acompanhado, digamos assim, box score, e depois vi no final uns resumos, mas aqui então vamos a mostrar a superioridade desta equipa de Sporting, que não podemos esquecer, esta equipa de Sporting é uma equipa, ao contrário da masculino, não é assim um contender. Não é um contender, aliás, foi uma equipa recentemente promovida, que sofreu ali uma revolução do plantel, basicamente só desta malta que jogou assim minutos a sério, desta equipa de Sporting. Só da época passada era a Emília, que está a Emília, e também a Luana Serranho. O resto é tudo jogador, lá está, a Emma Huff, a Nana Rose, a Simone Costa, a Márcia Carvalho, a Nani Carvalho, é tudo jogadoras que lá está, vieram lá está de reforço, tal como a internacional portuguesa Maria Kusturkova, são todas jogadoras que lá está reforços, atenção de qualidade, mas contra esta Quinta dos Lombos, esta Quinta dos Lombos, Gonçalo, eu tive sempre a impressão que íamos ter final Quinta dos Lombos Benfica, porque são realmente as duas equipas mais fortes, e a Quinta dos Lombos não deu grande hipótese, digamos assim, contra esta equipa de Sporting, que, atenção, apesar desta eliminação de 2-0 e que deu a sensação de bocado de varridela, tirando aquele tal terceiro período no João Rocha, que pronto, juntou-se
desligar, vamos dizer assim, da Quinta dos Lombos. O resto não deu hipótese, porque esta Quinta dos Lombos tem um plantel mesmo espetacular. Aliás, até diria que tem melhor plantel que o Benfica, mas pronto. Melhor plantel e sim, yeah. A nível de treinador, José Leite, gosto muito dele, mas aí acho que o Eugénio do Benfica acho melhor até para estas questões de playoffs. Já o José Leite, por exemplo, já o gosto mais em versão tipo mata-mata, taças, taça federação, super taças. Acho mais um especialista nisso, já em playoffs. E até mesmo já com essa experiência frente ao Benfica, porque venceu a Taça Federação, se não estou em erro. Acho que foi na época passada, se não estiver aqui a falhar, que eles venceram na final o Benfica em casa, porque a final foi na casa da Quinta dos Lombos, no pavilhão. E, Ganhou, portanto, sim, ganhou a taça Portugal e foi a exato, super taça esta época. exatamente, Uh, exatamente. foi esse aí. Aliás, antes desta versão de Quinta dos Lombos, que realmente está, esta versão é para atacar o campeonato, antes era tal equipinha, na altura era Inês Faustina, era a equipinha que lá iam fazer upsets na taça e até ganhava taças, aliás, algumas delas até foi contra o Benfica, curiosamente. Mas esta Quinta dos Lombos passou para a fase seguinte, onde vai agora enfrentar o Guedes, que foi, lá está, a eliminatória, a única que foi a 3 jogos contra a União Sportiva, que, meus amigos, eu por acaso não vi muitos os jogos, mas do que eu li e do que vi em resumos e isso, e também do que foi seguido mais na questão da box scores e isso, foi mesmo ali reunido até ao fim. Todos os jogos, malta, todos os jogos, e realmente eu tinha comentado isso na antevisão, que ia ser uma eliminatória muito 50-50, mas do que eu li também, do que fui notando, parece que o Sportiva, lá está, nos tais jogos no Barreiro, pesou o cansaço, e acho que foi um dos fatores importantes para esta eliminação da equipa do Sportiva, que não podemos esquecer, tal como disse na antevisão, a equipa de Sportiva teve a questão da Eurocup, questão de viagens, mesmo esta questão da Taça de Portugal, onde tiveram que viajar para Portugal, lá está, continental, depois voltar de viagem, não sei o quê, e agora voltar para o Barreiro, isto tudo parece que não chega ao final de uma época, pesa. E como eu disse na Eurocup, que tens as deslocações e não é em países tipo Espanha, isso, a maior parte é tudo muito, muito longe, e atenção, são duplas viagens, que é dos Açores para o continente e do continente para fora, e depois voltar para jogar no campeonato. É complicado, e acho que eu notei isso mais na questão quando foi na Final Four, onde a equipa do Sportiva perdeu, lá está, contra o Guedes, curiosamente. Notei um bocado isso, e nesta questão, embora, como eu digo, não acompanhei muito a sério, mas nesta reta final, principalmente neste último jogo de domingo, acho que foi isso que valeu para o Guedes. Foi a questão do cansaço que do outro lado da equipa açoriana teve, e pronto, já acabou por ganhar o Guedes, mas atenção, foi uma vitórias, tanto do lado lá está de Sportiva como do Guedes, foram tudo ali muito reunido. Aliás, se calhar a vitória assim mais coisa foi nos Açores, que o Sportiva tinha uma vantagem de 9 pontos no quarto período, mas do resto, não. O resto nos jogos, por exemplo, do Barreiro foi tipo ali 6 pontos, 4 pontos de diferença no quarto período, e foi realmente uma bela série, vamos dizer assim, e que realmente o Guedes, se calhar, teve esse fator na sua mão e conseguiu aproveitar e conseguiu passar à frente. Agora, contra a Quinta dos Lombos, não, eu acho que a Quinta dos Lombos é um nível superior, a meu ver. Atenção, Guedes tem um plantel engraçadito, Márcia Rebalo, a Maianca, são jogadores, lá está, muito experientes, como tu sabes, Gonçalo, não é? Internacionais também aqui pela nossa seleção, mas a equipa do Quinta dos Lombos, é por isso que não quis alongar muito para falar desta antevisão. É uma equipa muito forte, tem muitas jogadoras que podem fazer double digit, vamos dizer assim. Até diria, tem 6 jogadores que podem fazer double digit. Até uma dúzia, mais de 12 pontos, 13 pontos em jogos de playoffs, e que são confiáveis, são daqueles jogadores que tu podes confiar nisso, e realmente isso pesa muito na questão de playoffs, sinceramente. Por isso, atenção, eu acho que a Grécia se calhar é capaz de ganhar um jogo em casa, no Barreiro, não é? E surpreender, se caso o Quinta dos Lombos voltar a ter um momento como foi no pavilhão João Rocha, que adormece, e a equipa do
do Guedes aproveita e faz a surpresa, mas depois eu acho que a qualidade, pá, bem ao de cima. Eu, por acaso era isso que eu te ia perguntar, e tu por acaso respondeste à pergunta que eu te ia fazer. Apesar do favoritismo que se tem de dar à Quinta dos Lombos, não só pela época, mas também pelas exibições nos playoffs frente ao Sporting, vês aqui alguma possibilidade? Porque o Guedes, uma coisa, o Guedes parece não, mas obviamente tendo aqui mais um jogo nas pernas, pode ser uma questão de cansaço, é verdade, mas dá-lhes aqui algum embalo para poder ir com outra motivação, porque eliminar uma equipa Sim. do seu nível, não é? Portanto, vês aqui alguma possibilidade delas vencerem um jogo frente à Quinta dos Lombos? Sim, e depois acho que vai depender muito da Laura Ferreira. A Laura, como tu sabes, veio, lá está, fez o seu regresso aqui ao campeonato e ao Guedes, atenção. Mas ela ainda está a recuperar o ritmo. Ela basicamente só começou a jogar para tu veres, na última jornada. E depois jogou a tal Final Four da Taça Portugal, mas é pouco. Ela literalmente fez, com estes jogos, deve ter feito 7 jogos no total. 7? Não, estou a fazer bem as contas. Não, desculpa, 5. 2, um da última jornada, 2 da Final Four, mais 3, são 6, exato, 6 jogos. É pouco, quer dizer, não é? É um bocado, e, por exemplo, claro, há sempre aquela proteção de minutos que tem havido, que é normal, não é? Porque estamos a falar de uma jogadora que teve parada basicamente a época toda, não é? E por isso é normal haver essa gestão, mas como eu digo, são jogadores de qualidade. Lá está a Laura, que também é muito experiente na nossa seleção, a Mayanka, a Márcia, lá está a Márcia Duval, e depois tem aquelas americanas, a Maya Burns e a Lauren Park Lane, que sim, que são as duas grandes armas, lá está, da equipe. Mas vou-te ser sincero, se na Quinta dos Lombos é uma equipa que também muito física, muito ali na questão dos ressaltos. Por exemplo, a Emília, como tu sabes, posto internacional portuguesa, sofreu muito na questão da luta dos ressaltos. E eu aqui acho que também vai ser um fator muito importante, é a luta dos ressaltos e essa fisicalidade que a equipa da Quinta dos Lombos tem. E como eu disse, queria dizer ao Gonçalo, por exemplo, para teres aquela, por exemplo, temos uma jogadora na Quinta dos Lombos que é uma das grandes esperanças da seleção, não é? Que a Lorena Silva ter poucos minutos nesta equipa diz muito, não é? Por exemplo, no Benfica acho que teria mais minutos. Se calhar, por exemplo, no Benfica, na por cima daquela zona interior, se calhar ia ter mais minutos. Embora tenha Shaquila, não é? Que até houve uma vez, foi na RTP2, quando foi na transmissão da Final Four, ele dizia Shaquille O'Neal. Olha que a presença dela no interior por acaso dá um bocadinho isso, porque ela por acaso tem aqui jogos muito imponentes e acho que até pode ser ali um bom matchup com a questão da Rebeca, que acho que vai dar muito pano para mangas, isso vai dar. Exato. E já vamos falar da Shaquille, atenção, vamos falar daqui um bocado sobre ela quando for a vez lá está de falar do Benfica. Mas é isso, malta. Eu acho que eu dou aqui o prognóstico vai ser para a equipa da Quinta dos Lombos. E agora, podemos avançar para o Benfica. Exato, podemos avançar já para o Benfica, que o primeiro jogo também não há assim muita história. O Benfica ganhou-se 96-67 ao Jogueira. Lá está, quase 30 pontos de vantagem. Já no primeiro período já estavam a ganhar 27-12. É verdade que depois as coisas equilibraram no segundo período, mas depois o Benfica no terceiro quis eliminar basicamente com a questão, não é? E até partiu para o quarto período, já estava com 20 e tal pontos, já sei lá, 22 ou 23 pontos de vantagem. Não deu hipótese. Já neste segundo jogo, foi no Pavilhão de Luz, e até pensava que pronto, o Benfica é coisa, mas não, até o Jogueira começou bem, começou a ganhar esse primeiro período. Acho que o Benfica estava assim meio adormecido, vou ser sincero, ou seja, como tinha um jogo na mão e foi ganho, lá está, naquele caldeirão do Jogueira, não sei o quê, parece que estavam assim mais coisa, e o Jogueira lá surpreendeu e depois o Benfica deu a volta, lá está, no segundo período, e depois foi aumentando, digamos assim, esta vantagem, embora a vantagem não foi assim tão coisa, foi 75-69, que até o Jogueira ali no quarto período ainda tentou ali um bocadinho fazer aquele último forcing, muito à boleia, lá está, da suspeita,
suspeitas do costume, não é? A Gabriela Raimundo e a Sofia Kazerova. Também queria destacar que nesta série tivemos a Bárbara Souza, que jogou o primeiro jogo, mas no segundo jogo não jogou. Não jogou no segundo jogo por problemas físicos, e no primeiro jogo jogou 39 minutos e 16 segundos. E a Gabriela Raimundo jogou 37 minutos, e já neste jogo nesta segunda mão, vamos dizer assim, jogou 39 minutos, e a Vitória Reynolds, lá está, que teve de jogar mais tempo, não havia Bárbara Souza, jogou 38 minutos. Mas foi uma eliminatória que o Benfica, Shaquille O'Neal, Gonçalo, no último jogo, sabes quantos pontos ela fez? Consegues adivinhar? Espera, No no jogo jogo de ontem. Eu já vi a box score, porque estive aqui a ver, estive aqui a espreitar. Então podes dizer. 28 pontos e 21 ressaltos. Acho que foi assim, 21 pontos e 28 ressaltos. Meu Deus. Meu Deus. Impressionante. Não, é realmente impressionante. E não havendo Bárbara Souza, pá, ali a zona pintada era dela. Completamente dela. E só para referência, o Benfica 59 ressaltos, o Jogueira 33. Portanto, ela teve, pá, era só mais 12 ressaltos, mais alguém e faziam o mesmo número de ressaltos. Portanto, é só para, como tu estás a dizer, e bem, só mesmo para reforçar a importância dela, tanto a importância da Shaquille, como a questão de não haver a Bárbara Souza, que é muito importante para esta equipa do Jogueira. E atenção, o Jogueira, que é o jogador que fez mais ressaltos neste último jogo, no pavilhão Fidelidade do Benfica, foi a Gabriela Raimundo, que foi um básico. Atenção, até é uma boa jogadora a nível de ressaltos, mas não estás a pedir à Gabriela Raimundo para fazer mais de uma dúzia de ressaltos, ou lá está, não é isso. E por acaso este jogo fez 20 ressaltos, porque lá está, faltava a referência ali no Jogueira, que pode ter sido importante neste jogo, mas mesmo assim, Gonçalo, eu acho que o Benfica ia acabar por, mesmo se o Jogueira podia surpreender neste segundo jogo, mas depois no terceiro, pá, a Shaquille O'Neal está de uma forma incrível. E atenção, foi uma contratação de inverno, a Shaquille O'Neal não fez a época toda, foi uma contratação cirúrgica, daquelas cirúrgicas que a equipa precisava, derivado muito, lá está, das saídas que houve nesta época, lá está no verão passado, da Isabela Quevedo, da própria Rafaela Monteiro, que não é um poste, mas ajudava muito nessa questão da luta das tabelas e também ali alguma presença física até ali, seja nos lados do campo, atenção, seja no lado ofensivo, como também no lado defensivo, principalmente nas ajudas, e a Shaquille O'Neal, olha, pegando essa questão, é por isso que eu disse que íamos falar, entretanto, disso, mas Shaquille O'Neal, realmente a luta dos ressaltos e nas second chance points, a ganhar ressaltos ofensivos. Ela fez 13 ressaltos ofensivos, Gonçalo. 13. Ou seja, se nós estivéssemos a jogar com ela em campo, nós estávamos chaves, poder mandar tijoladas, que ela podia apanhar algumas nossas tijoladas e depois fazer second chance points. Realmente muito, muito bom. Destacar que, atenção, Benfica não contou ainda com a Joana Soeiro, que se lesionou na Final Four da Taça Portugal, mas não se notou muito a ausência dela, porque é uma equipa, lá está, com a Maria João, com a Inês Faustino, com a Marta a vir do banco, nem se nota que falta ali uma Soeiro. É verdade que estamos a ver contra o Jogueira, porque se for, lá está, contra adversários mais complicados, e estamos a supor que vai ser contra, eu pelo menos vou supor que a Benfica vai à final contra a Quinta dos Lombos, aí será necessário. Eu, por acaso, nem perguntei ao José Andrade, nem ao professor João, que não puderam, não quis chateá-los muito simplesmente porque eles estão na questão da festa de basquetebol no Algarve, não é? Com o João, com a equipa lá está dos Açores, o José lá está também a apresentar outro conselho, não quis chateá-los muito disso, mas eu por acaso gostava de saber depois a timeline, lá está, a nível dessas tipo notícias já não sei bem qual é a timeline da questão das lesões da Joana Soeiro, mas por agora não foi necessário, não é? Porque o Benfica tem um plantel muito, muito interessante, mesmo a Márcia Gonçalves, que é uma extremo, muita experiência a vir do banco, capitã da equipa, embora a Soeiro, Gonçalo, eu gosto da Soeiro, a Soeiro parece ali uma boa treinadora adjunta. Vou ser sincero, nunca ela sempre foi uma espécie de general, digamos assim, a comandar as tropas das equipas por onde passou, tanto nomeadamente aqui no Benfica. Mas sim, é tal questão que estavas a falar, apesar da ausência dela, o Benfica continua a ter aqui uma grande presença e um plantel muito forte na posição de bases.
obviamente à cabeça logo Inês Faustino e a Major Betancourt, uma com a sua experiência, outra com a sua irreverência, tendo aqui também muito esta equipa. Ainda há aqui, obviamente, também a questão de Inês Viana. Portanto, é uma equipa que tem tido aqui muita... não diria que necessariamente não necessitam dela, porque precisam de uma jogadora como a Joana Soeiro, acho que como qualquer plantel precisaria de uma jogadora como a Joana Soeiro, Exato. mas o Benfica neste momento dá-se aqui ao luxo de poder não ter a Joana Soeiro e não ter aqui tanta falta dela nesse aspecto. E tocando na questão que falaste na questão da Shaquille Dan, como tu disseste bem, uma jogadora que chegou em janeiro, se não estou enganado, foi aquela competição de inverno, que ela estava a Sim, jogar sim. no campeonato polaco. Uh, eu não diria que as postos do Benfica não estavam a corresponder. Acho que ele não estava a jogar mal, estava a corresponder bem em muitos momentos da época, mas sinto que era necessário uma jogadora como a Shaquille para dar ali um bocadinho mais de força e mais de intensidade na, na posição de postos do Benfica, e prova disso esta série e também este segundo jogo frente ao Jogueira. Não havia a Bárbara Sousa, é verdade, mas ela mostrou ali muito a sua importância, e como tu falaste, a Gabriel Raimundo tudo tentou, mas naquele segundo jogo era É, claramente ela e a Kozareva sozinhas contra o mundo, como se costuma dizer. Mas apesar de tudo, acho que o Jogueira não esteve mal, mas o Benfica também teve aqui uns furos um bocadinho abaixo. Mas claramente depois as duas aqui tentaram aqui fazer das suas forças, tentaram aqui de tudo para garantir que pudessem levar este jogo, se calhar ainda para a Negra. Não foi possível, e agora Cirilo, vamos ter agora aqui um confronto de titãs, porque vamos ter a máquina, a Jokic da Liga Atlético Masculina, frente ao Shaquille O'Neal da Liga Atlético Masculina, que é Shaquille O'Dan frente à Nikola Jokic do City. exato, a Rebecca Taylor. Que atenção, surpresa, porque a equipa algarvia do Imortal perdeu contra, lá está, a equipa da Rebecca Taylor, que ficou em sexto. Foi 2-0, mas atenção, não é aqueles 2-0 como foi a Quinta dos Lombos contra o Sporting. Não foi. Até pelo resultado pode também dizer isso, vamos dizer assim, porque o Imortal tem a sua qualidade, tem realmente um bom coletivo, atenção, boas, lá está, até boa qualidade, tem até da questão individual, principalmente a Michaela Kelly, embora a Michaela Kelly não teve, e se calhar foi um dos fatores importantes, não teve uma noite assim fantástica a nível de eficácia, mas lá está. É tal cena que às vezes nós pegamos, Gonçalo, na NBA, que é um fator importante, é de um lado tens o melhor jogador da série, pá, diz muito. E atenção, a Rebecca Taylor, o pessoal pode pegar, mas a nível estatístico não foi assim. Mas a questão é que é essa, é que ela pode não estar assim a nível estatístico, mas é daqueles jogadores que só a sua presença em campo, a ameaça que ela traz em campo e faz com que a outra defesa esteja mais avisada e mais de olhos postos e holofotes nela, é um fator importante, porque depois liberta as outras jogadoras a brilhar, vamos dizer assim, neste caso, mais a Molly Magason e também a Vânia Sengo e a Kim Villa-Lobos, que lá está, destacaram-se nestes jogos que tiveram. Aliás, por exemplo, no tal primeiro jogo em Barcelos, a Villa-Lobos e a Vânia Sengo tiveram mais pontos que a Rebecca Taylor, porque lá está, tiveram assim mais espaço, até a nível de tentativas de lançamento, até a Molly Mengança teve mais tentativas de lançamento que a Rebecca Taylor, e atenção, a Rebecca Taylor fez lá os seus 18 pontos, 2 assistências, 8 saltos, embora não foi assim, teve 4 roubos de bola, também acho que é um dos fatores importantes nesta equipa que já irei tocar a seguir, mas fez com que lá está, libertasse mais as outras jogadoras e finalmente estamos a ter um basquetebol Barcelos, atenção, que antes era a Rebecca Taylor e só ela, embora na época passada não era tanto, porque tinha a Rebecca Taylor e a Peoples, mas lá está, era só 2 jogadores e o resto de coisa. Agora tu tens um elenco, já falei lá está de outras 3 jogadoras, ou seja, tens mais opções confiáveis, que fazem o seu trabalho e que são confiáveis nos dois lados do campo, que isso é muito importante. E isso a equipa do Imortal
lá está, não conseguiu ter isso. E depois, nesta série, Gonçalo, estás a ver a defesa do OKC? Ok. A equipa de Barcelos já. Tu vais ver até, consegues ver nas estatísticas, nível de roubos de bola, a equipa de Barcelos faz aquela pressão forte. Por exemplo, o Becatella fez 4 roubos de bola, a Vila Lobos 3, Molly Mengensen 2, a Vânia Sengo 3 roubos de bola. No segundo jogo, a Molly Mengensen fez 5 roubos de bola, a Vila Lobos 2, a Rebecca Taylor 2, a Mariana Teixeira vir do banco fez 1, ou seja, era literalmente roubos de bola, deflections, estás a ver? Muito bem organizada esta equipa do Basquete Clube Barcelos, orientado pelo Pedro Dias, e que acho que veio com a lição bem estudada no sentido desta equipa de Mortal, que é uma equipa engraçada a nível ofensivo, que claro tem a sua, como disse, a referência, a Michaela Kelly, e também outras, Mariana Silva, que é internacional portuguesa, Marta Vargas também a vir do banco, a Rigal a vir do banco também, mas esta equipa do Barcelos tem ali uma pressão tão forte, tão agressiva, tipo a OKC, não é? É por isso que eu peguei do jogo OKC Thunder, que realmente atrapalhou o ataque do Imortal, e a equipa de Barcelos ganhou, mas atenção, como eu estava a querer dizer, não foram favas contadas, porque do outro lado o Imortal é uma equipa que não ficou em terceiro lugar ao Calhas, ao programa do Espírito Santo, teve a sua qualidade, mas infelizmente apanhou uma equipa de basquete de Barcelos que estudou muito bem e que também soube aproveitar essa questão de usar esse lado de ter a melhor jogadora da série, porque às vezes usar a melhor jogadora da série não é ela pegar e fazer 30 pontos, 10 assistências e 12 ressaltos, a coisa. Às vezes é isto, é ela pegar na bola, epá, eu tenho ali mais opções e distribuir, e depois, como ela sabe que consegue cativar muita atenção em cima dela, liberta, lá está espaço para as outras jogadoras fazerem o seu trabalho. E isso E, é também de treinador, atenção. Mas sim, diz, Gonçalo, e força. acho que também não só ter a melhor jogadora da série, mas terem a melhor jogadora da liga, porque também, Sim, também dá para exato. fazer um bocadinho o paralelismo da questão do Jokic, em que, ok, o Jokic é o melhor jogador da série, ok, mas para muitos, e se calhar para praticamente toda a gente, é o melhor jogador da liga neste momento, é o melhor jogador do mundo. Sim. Eu acho que isso estás a comentar, até mesmo já na altura o professor João Santos, também o José Andrade, na altura, quando gravavam contigo ao longo da época, iam sempre comentando acerca do perigo que era esta equipa, e até mesmo que este sexto lugar era um sexto lugar algo enganador, não só pela questão de terem a Rebecca Taylor, mas também por aquilo que os outros jogadores também conseguem dar a esta equipa, e esta união, esta equipa que no seu coletivo vale muito mais do que apenas ser a Rebecca Taylor mais 4 jogadoras. E de certa forma dá um bocadinho aquela sensação, e não querendo fazer muito o paralelismo em excesso, mas é literalmente os Nuggets quando estão na máxima força, em que o Jokic, os quatro jogadores ao redor são muito bons, mas só o Jokic estar a fazer aquilo que ele faz, as coisas pequenas, as assistências, os ressaltos, Hum. o posicionamento sem bola, a própria motivação dele é contagiante, e contagia também os colegas da equipa a poderem também dar este salto, digamos assim, de qualidade, e poderem demonstrar que não são apenas os outros, também são os jogadores que também podem ter a sua importância. E acho que a equipa do basquete de Barcelos também já percebi aqui um bocadinho também isso, é um sexto lugar, como tu disseste, obviamente foi um sexto lugar, tiveram 11 vitórias e 11 derrotas, apanharam aqui uma equipa do Imortal que fez um bom campeonato, mas pronto, para efeitos de fase regular tiveram muito bem, mas depois quando chega à altura dos playoffs, o ritmo abranda, os ajustes são feitos ao mais pequeno detalhe, e isso depois dá resultado, e foi o caso que se deu, Yeah. e da mesma forma que estamos aqui a falar na questão da outra série dos Lombos contra o Guedeça, poderem-se poder dar aqui uma negra, uma série de 3 jogos. Eu acho que o potencial desta série entre Benfica e Basquete Clube Barcelos ir a 3 jogos, eu acho que a probabilidade Sim. é muito maior. Não necessariamente por achar que o Benfica é uma equipa mais fraca do que o Basquete Barcelos, também uma equipa mais ao nível uma da outra, mas porque acho que o basquete também, acho que o Barcelos consegue encaixar-se bem aqui com esta equipa do Benfica. Portanto, acho que vai ser aqui uma série muito, muito, muito complicada de antever. Eu, obviamente, como adepto da equipa que ficou melhor classificada na fase regular destas duas equipas, quero que essa equipa ganhe, mas não me chocava nada que tivéssemos aqui uma surpresa.
e tivéssemos aqui uma negra e quem sabe o Basquete Barcelos vencer o Benfica nesta série. Exato, e se o Basquete Clube Barcelos aplicar a tal pressão forte de defesa ali, não sei o quê, e criar dificuldades, lá está, numa Inês Faustino, numa Maria João, numa Marta Silva, que são as principais jogadoras que lá está, pegam na bola, que organizam o ataque e isso, até chegar, por exemplo, uma Shaquille O'Neal, Benfica pode sofrer e, aliás, tal como houve este jogo tático lá está, nesta série contra a Imortal, provavelmente a equipa do Basco Barcelos também vai estudar bem e vai analisar, lá está, esta questão do Benfica, mas mesmo assim eu dou favoritismo ao Benfica porque, como eu estava a querer dizer, o Basco Barcelos tem ali coisa, só que depois lá está, falta um bocado a malta a vir do banco e o Benfica tem esse trunfo na manga, tem a malta a vir do banco, principalmente lá está, como já falei há pouco da Marci, tem a Artemis, tem a Marta Martins, tem a Zusa Puc, não é? Que é o posto suplente. Depois falta a questão da Sueiro, não é? Se tiverem Sueiro disponível, é mais outra opção a vir, mas realmente, atenção, é como tu dizes, não me admirava nada, por exemplo, o meu jogo em Barcelos, espaço do Barcelos, com o apoio do público e isso, surpreende o Benfica e ganha esse jogo e depois leva o jogo até à negra e ser mesmo até à, ou seja, o Benfica passar, mas ser mesmo até à negra no jogo de 3, digamos, no jogo decisivo. E por isso, lá está, não me admirava nisso, mas eu dou na mesma favoritismo ao Benfica porque também o professor Eugénio já é como tu sabes, é um treinador muito, muito batido e se calhar vai conseguir dar a volta, lá está, nessas questões. E claro, eu acho que também vai explorar muitas questões dos ressaltos e a Shaquille O'Neal, não é? Porque tem ali uma referência muito forte ali lá está, no pintado. É verdade que a equipa do Basket do Barcelos, tal como tem mostrado, é uma equipa que também consegue disputar na luta das tabelas, mas a Shaquille O'Neal é Shaquille O'Neal. É uma força muito, muito forte ali do interior e vai ser muito difícil. Lá está, se calhar vai haver ali uma espécie de double teams, a Rebeca Taylor com a Vanha, ali vai ser, mas se fizer isso e a Shaquille O'Neal conseguir ver ali uma Inês Faustina ali no canto, coisa, vai passar a bola e ela pode meter lá um triplo, ou Marta, por exemplo. Vai ser muito interessante. Acho que é como tu estava a querer dizer, vai ser, ou seja, o Benfica passou aquele nível de jogueira, não é? E agora vai para um nível mais difícil, vamos dizer assim, em que, concordo E, contigo, a Rebecca Taylor é a melhor jogadora da série, porque é a melhor jogadora da liga. e depois também tens aqui outra questão, que é, acho que o Benfica não se pode dar ao luxo de pensar que em termos de estratégia, isto é, ou anulamos por completo a Rebecca Taylor e as outras jogadoras fazem o seu trabalho, ou então deixamos que a Rebecca Taylor faça tudo e defendemos pela vida com as outras quatro. Acho que o Benfica não se pode dar ao luxo disso porque pode entrar aí num jogo um pouco perigoso. E a estratégia de um jogo, de uma dessas duas, pode depois ter repercussões para o jogo a seguir. E acho que depois disso depois pode ser aqui um pau de dois bicos, digamos assim, porque já se provou, não só na Liga Feminina, mas também na masculina, na NBA, WNBA, se optarmos por uma dessas duas opções, é possível que não corra muito bem para quem defende dessa maneira. Portanto, acho que o Benfica tem de ser aqui muito, muito inteligente e muito cabeça fria nesse sentido. Mas vamos ver. Vamos ver. Uhum. Sim, sim, eu concordo contigo, embora hum, eu lá está, quando foi essa cena, lembro voltando a tocar no Jokic, acho que havia qual eram os treinadores que diziam assim: preferimos que o Jokic faça 50 pontos, mas o resto anda tudo a seco, do que ele fazer 20 ou 30 e depois tem o Jamal Murray a fazer 20 e tal, o Aaron Gordon faça quase 20, não sei o quê, isso depois ia dar a vitória para os Denver Nuggets, não é? Mas lá está, é como tu estás a querer dizer, e bem, isso pode também dar a geneira e aqui a margem de erro aqui nas playoffs é curta. Isto não é como a NBA que é série de 7 jogos e podes, embora, pronto, não vou dizer, podes dar o luxo de atirar 3 jogos para o lixo, não é isso, mas aqui na Liga Betclic Feminina basta perder um jogo, depois é tudo à negra, ou seja, depois não podes. A margem de erro é completamente quase zero e por isso vamos ver esta série. Embora dou aqui o favoritismo ao Benfica e por isso também
À partida também acho que vai mesmo para o lado para o Imortal, não, desculpa, para a Quinta dos Lombos, também acho que também dou favoritismo e vamos ter a tal final que era o que antes, lá está, destas questões de playoffs e até antes da Final Four da Taça Portugal, era o que estava mais na expectativa das pessoas e por agora está encaminhado, mas podemos ter surpresas, como o Gonçalo quis dizer e bem, e nós gostamos disso, desse tipo de surpresas. Bem, Gonçalo, está feitinho, uma horinha aqui de episódio. Gostaste? Aí falar do nosso basquetebol nacional, não é? É sempre um prazer, sempre um prazer. Exato. Muito bem, antes de finalizar, mencionar, lá está, que não apareci no episódio de quinta-feira para mencionar isto, que na March Madness foi ganho pela equipa de Michigan. Exato, já não ganhava não sei quantos anos, também é sempre normal. Uma equipa quando ganha o March Madness, que é um torneio maluco, mas Michigan ganhou na final contra o UConn e foram lá estar, ganharam esse título. Querias que o UConn ganhasse com aquele treinador que estava perto para ir para os Lakers? Ou não, Gonçalo? Quem é que estavas a torcer nessa Final Four? Sabes que eu, a partir do momento em qualquer treinador diz que não aos Lakers, eu deixo de me querer importar com essa pessoa. Coitado do Dan Hanley, pá. Não, até mesmo porque o homem, atenção, ele é um excelente treinador, ele é um maluco, ele é assim um jogador que é um treinador que faz-me lembrar um bocadinho tipo um Mazula, mas um Mazula do basquetebol universitário, que ele também tem assim setups de defensivos e tudo mais, que aquilo é absurdo, é completamente psycho. Não, mas pá, realmente ele na altura ele inclusive rejeitou vir para os Lakers com um contrato que era bastante lucrativo para renovar com o UConn e tem contrato, renovou por 4 anos ou por 5 anos com a universidade. Portanto, acho que é a pessoa que vai ficar lá até bem entender. Mas pronto, olha, para o ano a mais, como se costuma dizer, para o ano a mais Martes Mendes, pode ser que ele ganhe lá nessa altura. Pode ser, vamos ver. E atenção, chegar a uma final é sempre bom. Atenção, não é uma coisa qualquer. E ele esteve perto, lá está, de voltar a repetir, digamos assim, essa questão. E eles foram campeões em 1989, exatamente, e agora foram campeões em 2026. É o segundo título do March Madness desta equipa de Michigan, que não tem assim grandes nomes, assim, daqueles top 10 do draft, mas ganharam isto e são, lá está, e temos que dar os parabéns a essa equipa de Michigan por essa vitória. Bem, vamos então embora, maltinha. Hoje não há NBA, porque na altura que eu estou a gravar com o Salo, pronto, está tudo na expectativa para ver como é que está as definições dos jogos do play-in e não sei o quê, e não sei o que mais. E por isso, esta semana vamos ter se calhar episódio para fazer, lá está, a antevisão dos jogos da primeira ronda, digamos assim, normalmente na quinta-feira, e vai calhar no meio do play-in, porque malta, o play-in é terça, quarta e sexta, e não sei o quê, depois tem que ver, lá está, com o Gonçalo e com o resto da malta, quando é que é a minha altura para gravar, mas diria eu, se calhar, quinta-feira, digamos assim, até conhecendo o calendário do Gonçalo, sim, eu até já sei o calendário do Gonçalo. Mas já a partida sobre isso. Agora sobre o play-in da antevisão é muito complicado, mas pá, não sei. Vou ver se consigo fazer de meu lado alguma coisa, mas é muito complicado. Eu diria desta forma. Eu acho que é muito mais provável nós gravarmos sobre o que aconteceu ou o que vai acontecer no play-in do que necessariamente Sim. conseguir fazer uma antevisão. Contam de certeza absoluta com um episódio, lá está, para fazer os primeiros jogos do play-in, porque há aqueles jogos de sexta-feira, mas esses jogos de sexta-feira à noite não vai dar. Porque depois logo no sábado à tarde é logo jogos logo começa a arrancar logo os playoffs. É assim uma loucura também. Mas com esse episódio contam, mas o da antevisão, vamos ver, maltinho. Do meu lado, vou ver se consigo fazer qualquer coisa ou até trazer alguém, mas isso não está ainda prometido. E já agora também destaque, nós estamos hoje a gravar a domingo, portanto hoje, domingo, dia 12, é o último dia da fase regular da NBA. Cyril, eu mal posso esperar por ver 50 pontos de um gajo completamente desconhecido, ninguém ouviu falar dele, de 4 triplos duplos de 4 jogadores da mesma equipa, ok? Eu estou à espera disso, que é assim, os Boston...
já tiveste um cheirinho, aqueles Memphis Grizzlies e Utah Jazz, 3 jogadores Epá, a fazer eu digo-te uma coisa, foi literalmente o melhor, pior jogo que eu já vi. E eu nem o vi, porque eu só vi a box Eu não. score. Eu, na altura, quando vejo a box score e depois vejo os lesionados, aquilo era uma ala geriátrica maior do que a ala que está nos Golden State Warriors, que nós estavam com todos lesionados. Aquilo é ridículo. Enfim, é a NBA no seu melhor. Mas é normal, atenção, o último dia é normal ter, por exemplo, neste último jogo tens o Max Shulga titular dos Boston Celtics. Tu pergunta ao Nuno Canossa se ele conhece quem é o Max Shulga. É capaz de conhecer. É rapaz para isso. É rapaz para isso. Mas é normal. É normal. Equipas que já têm... lá está, não só as tanking, mas as equipas que já têm confirmada a questão dos playoffs, posições e tal, já está. É normal e metem lá a malta da G-League, que nunca ouvimos falar dele. Muito bem, maltinha, vamos fechar aqui o episódio, mas antes de fechar a publicidade de costume, sigam nossas redes sociais, Twitter ou X, como queiram chamar, estamos no Instagram e no Threads, subscrevem aqui no canal do YouTube e deixem o like, se for nas plataformas de áudio, deixam lá 5 estrelas aí no podcast, que ajuda sempre nas questões do algoritmo, e subscrevem também. Se não tiver subscrito, lá está nessas plataformas, Spotify e Apple Podcast, que são as mais conhecidas, subscrevam por lá. Grande abraço, maltinho, e agradecer aqui a presença aqui do Gonçalo, por este belo episódio, lá está que, embora falamos nesta parte final mais ali do lado dos americanos, mas foi muito mais dedicado para o basquetebol nacional. Fiquem bem, malta. Tchauzinho.